Muito bem, vamos começar. Esse vídeo está sensacional, uma aula aqui para você sobre hermenêutica e um pouquinho de exegese bíblica, tá bom? Estou aqui com a minha Bíblia e a gente vai pontuar alguma coisa aqui a respeito do pastor, para compreender melhor essa função, né, exercida aí no contexto da igreja primitiva e nos tempos modernos. Também necessário faz a gente estudar à luz da Bíblia. Duas palavrinhas que às vezes as pessoas confundem é presbítero e bispo. Confundem presbítero, bispo com pastor, né? Ou misturam essa coisa da hierarquia, estabelecendo o quê? Uma hierarquia. Presbítero seria bispo seria, né, nesse contexto atual, o que comanda as igrejas, que lidera, que administra, e, né, pastor seria aquele que ensina, prega. Mas vamos para a escritura, que eu quero discorrer esse assunto aqui com você bem rápido. Presbítero, né? Vamos primeiro, presbítero. A palavra presbítero ou ancião deriva-se da palavra grega presbítero e significa apenas o que? Um homem idoso, que é, entre os gregos, como também entre os hebreus, os homens de idade avançada. Na cultura deles, eles o que? Mereciam prestígio, honra, imputando a eles o que? Maior sabedoria. Por isso, só a eles era dado exercer a função de grande responsabilidade como de juízes e de conselheiros do povo. No Novo Testamento, a palavra presbítero, deixa eu ver aqui, é encontrada pela primeira vez em Atos capítulo 11, versículo 30. Eita, para o vídeo não ficar muito longo eu tenho que ser rápido, né? O termo designava o que? Um oficial da igreja. Atos 11, 30. Então eu abri aqui a minha Bíblia em Atos 11, 30. E esse presbítero presidia o que? As assembleias. O que eles com efeito fizeram enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Paulo. Voltando um pouquinho no 29, os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então aqui você vê os anciãos como pessoas que presidiam a igreja, né? E aí ele faz distinção em alguns textos, é isso que eu quero falar aqui para você. Ele faz distinção em alguns textos, os apóstolos e os anciãos. Então havia os anciãos, era o que? Presbíteros. Quando você vê essa palavra ancião na Bíblia, se refere ao presbítero. E quando você vê a palavra presbítero, se refere ao ancião. Não é difícil. Em Marcos 15 e Mateus 15, 2, Mateus 15, 2, ele vai falar dos anciãos de Israel, né? Naquela coisa lá do lavar as mãos, das tradições dos anciãos. Aí você vai conferir isso aqui, ó. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Os fariseus falando para Jesus. Então havia o que? Na cultura hebraica havia os anciãos, na cultura grega havia os anciãos que presidiam as assembleias. Aí alguns ateus falam contra, diz que não pode, a cultura cristã está se apropriando, eles acusam a cultura cristã de se apropriar dessa tradição. Não, em todos os países, em todas as culturas, sempre o ancião, o mais velho, ele tinha um local de destaque por ter experiência para ser um conselheiro e tal, né? Então o termo se refere aos anciãos de Israel. No sentido técnico da palavra, se refere apenas à posição oficial desse obreiro, sem qualquer referência à idade. Segundo é mostrado em Atos 15, 2 e 22 e Filipenses 1, 1. Eles eram distintos dos apóstolos e dos diáconos. Então se você abrir em Atos 15,
Atos 15, 22. Atos 15, 2 e 22, tá bom? Atos 15, 2 e 22, você vai ter essa palavra aqui, ó. Atos 15, 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, contenda contra eles, resolveu-se Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Foram discutir uma questão sobre a contenda entre Paulo e Barnabé e foram levar essa contenda, essa discussão, para quem? Aos apóstolos e aos anciãos. Então prova aí que eles tinham o quê? Uma distinção, eles eram distintos dos apóstolos e dos diáconos. Ancião na igreja primitiva era um grupo, diácono outro grupo, apóstolo outro grupo. Então vamos lá, vamos chegar agora a palavra bispos, né? O bispo é episcopos. Episcopos significa curador, superintendente, um guardador de almas, um administrador. Conforme é usado na Bíblia, o termo designa um guardador de almas, ou aquele que cuida do bem-estar espiritual do rebanho. Não encontramos no Novo Testamento o uso do vocábulo bispo para designar um oficial eclesiástico que tem autoridade sobre os outros ministros do Evangelho. Isso é importante falar, né? É evidente que trabalhadores zelosos como Pedro, Paulo, Timóteo e Tito exerceram grande influência sobre a comunidade cristã e seus obreiros no século I, não por força do título eclesiástico que tinham, mas pelo desvelo e prontidão que mostram no cumprimento do ministério. O próprio apóstolo Paulo recomendou que assim fossem tratados. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governem bem a sua casa, né? Sejam estimados por dignos de duplicada honra, e principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, isso é importante pensar nisso. Nos dias de hoje tem igrejas que o pastor, ele exerce o bispo, né? O bispo, a palavra bispo aqui, episcopos, ele exerce hierarquia. Tem igrejas hoje que o bispo ele está acima dos outros. E no Novo Testamento, você estudando bem direitinho esses textos que eu falei, Timóteo, a carta de Timóteo, que é chamada de cartas pastorais, você vai ver que não era bem assim. Eles exerciam influência e autoridade sobre a igreja, mas não por força, não por forçar, não por... Era algo de voluntário, né? Voluntário, por assim dizer. Deus chamou e eles foram. Agora vamos pastor. No Novo Testamento, a palavra pastor, como designação de um ofício ministerial, é encontrada uma só vez. Olha só. A palavra pastor no Novo Testamento, pasmem, admirem, em Efésios 4:11. Vem da palavra grega poimen, que significa apacentador, guarda, aquele que conduz um rebanho, sustentador, né? Várias referências no Novo Testamento mostram claramente que os presbíteros não se distinguem dos bispos ou pastores. Então, ao mesmo tempo que a pessoa era presbítero, ela era reconhecida como um bispo e como um pastor. Esse presbítero, bispo e pastor, no contexto da igreja primitiva, era a mesma coisa. Não era hierarquia. Tu agora vai ser pastor, depois tu vai ser bispo, e depois tu vai ser presbítero. Não era assim. Dependendo da versão das escrituras que estivermos estudando, presbítero, bispo e pastor eram usados em referência à mesma pessoa. O termo presbítero, que é ancião, se refere especificamente à dignidade, deixa eu ver aqui, a dignidade e prestígio do pastor e ministro, enquanto que bispo chama atenção para o tipo de função que esse mesmo exerce. Por exemplo, em Atos 20, deixa eu ir ligeiro para o vídeo não ficar longo. Atos 20, vamos lá, Atos capítulo 20 e versículo 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja.
Então aqui fala de Mileto chamou a Éfeso, chamaram os anciãos da igreja. Aí nós vamos ver no versículo 28, ele vai dizer o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, né? Então, o mesmo acontece em 1 Pedro 5, 1 e 2, onde presbíteros têm a função de pastorear o rebanho de Deus. Portanto, a palavra pastor é a forma mais comum de designação dos bispos e presbíteros. Nenhuma das três palavras tem a ver com o desenvolvimento hierárquico do assunto ocorrido na igreja a partir do século II. Face à excelência da função do pastor e do que ele representa dentro do reino de Deus, devemos considerar o seguinte, né? Jesus é o grande pastor, Hebreus 13, 20. Jesus é o supremo pastor, Pedro 5,4. Só ele resume em si todo o ministério pastoral, João 10, 11. Mas antes da sua vinda no Antigo Testamento, bem como após a sua ascensão, ele delegou a seus ministros, alguns é pastor por si mesmo, ou por vontade do rebanho. Ele é pela graça, né? É sob vocação do Senhor, supremo pastor, Efésios 4, 11. Ministro pastoral exige não apenas coragem, mas também senso de responsabilidade, de amor e de paciência, alegria, abnegação. Se este ministério for mal exercido, será a ruína da igreja, por causa dos escândalos. O pastor é responsável pela guarda e a condução do rebanho. As pastagens devem estar em prontidão para defendê-los contra os inimigos, embora seja proibido de se enriquecer às custas do seu rebanho. A Bíblia diz, tem várias coisas, 1 Pedro 5,2, ele tem o direito de tirar do rebanho a sua subsistência, 1 Coríntios 9,7. Então, em resumo, nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, tá os critérios para a pessoa que quer ser pastor. Hoje fala pastor, mas naquele tempo não falava pastor, falava presbítero. A palavra ali na carta de Timóteo e de Tito e de Pedro, a palavra não é pastor lá, é presbítero, bispo, ou presbítero ou bispo. A palavra pastor está em Efésios 4,11, poimene. Tem outro significado, não de título de cargo. Ali é espiritual, ali é dom, né? Efésios 4,11, Deus deu o dom e tal, de pastor, mas não deu o cargo de pastor. Aí o pessoal faz essa confusão. Mas eu espero que esses assuntos aqui que a gente comentou tenha ajudado você a meditar um pouco sobre essa ideia. Está no Novo Testamento, tá bom? Ancião, presbítero, é a mesma coisa. Quando você vê a palavra ancião na Bíblia, é presbítero. Quando você vê a palavra presbítero, é ancião. Ancião era aquela pessoa velha que tinha um pouquinho de sabedoria e tinha fé, e as pessoas o pediam conselho. Essa é a ideia central. É fácil de assimilar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!